Muito bem. Estamos on. Os tios estão on. Bom, pessoal, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês para mais um Resenha Movement, temporada 2, onde a gente está falando sobre fatores relacionados à metodologia do treinamento da força. O primeiro episódio foi com o professor Leonardo Almeida. O segundo, estou aqui com o meu grande amigo Renato Massaferri, professor, doutor, expert em controle de treinamento. A gente vai trocar uma ideia aqui. E, Renato, primeiro, antes de tudo, te agradecer primeiro pela companhia do treino, para vocês terem uma ideia que a gente acabou de treinar, tá? A mesa está ensopada aqui, a gente está gravando logo pós-treino. Renato veio aqui, me acompanhou no treino e, saiu de longe, pandemia, cara, brigadaço pela presença. Vou te recompensar com a cervejinha aqui, que já tá no esquema. Pelo menos. É isso aí, meu amigo, obrigado. Vou abrir nela aqui, hein? Eu agradeço bastante pela oportunidade de estar interagindo contigo, né? Acho que a maior parte da galera aí, eu já tive a oportunidade de falar, sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu te acompanho desde o início de carreira lá, desde moleque, eu sempre acompanho esse cara e hoje estar aqui dividindo esse espaço com ele, contigo, é uma grande honra, um grande prazer. Tá dando um treino junto aqui, me chamou para gravar um episódio, me meteu a porrada ali e agora tá me recompensando aqui, pelo menos. Pelo menos isso, né, cara? Olha, essa é uma sour. Sour não é uma cerveja que todo mundo gosta. Trimonquezinha, galera. Bom demais. I'm sour. Só pra gente dar uma refrescada aqui antes do tempo. Não tem whey não, né? Hoje não vai ser vai ser uma sourzinha. Cerveja ácida. Excelente. Nossa senhora, bom demais. Bom demais. Cara, a gente acabou de fazer aqui, não sei se dá para eles verem ali no quadro, não sei se está atrás de você ali. Não dá para enxergar. Vocês não vão conseguir ler, não. A gente fez um EMOM, um método de treino de força com tempo fixo de trabalho, e aí você tem que realizar o trabalho dentro daquele tempo. A gente fez o padrão de agachar, o back squat, padrão de puxar, a gente fez o chin-up, que é a barra, né, pull-up com pegada supinada, e fizemos o HSPU, que é o padrão de empurrar. Então foi um padrão de agachar e 2 padrões de membro superior, um de puxar e um de empurrar. Foram 15 minutos, mais carga. Foi bom, né? Um método bom pra caramba. A gente falou com o Leozinho, falei com o Léo sobre ele. Gosta também de EMOM? Eu adoro EMOM, cara. Porque, na verdade, você consegue empregar um nível de força interessante, uma intensidade de carga interessante para desenvolver força. Fica dinâmico e ele te dá uma sensação de um cardio mais aumentado, porque ele vai quebrando os intervalos ali num tempo mais reduzido. Tem a gamificação, a dinâmica do EMOM, propriamente dito, para cumprir a meta toda e com uma intensidade de carga aumentada que dá... Eu gosto na força. A gente fez um EMOM que eram praticamente 3 minutos entre uma série e outra. Então é tempo suficiente para você recuperar. Mas normalmente eu faço igual eu botei ali, de 6 a 8, de 10 a 12, porque aí é comum a gente ter fadiga acumulando de uma série para outra, mesmo com 3 minutos de intervalo, especialmente se a repetição de reserva que você deixou foi pequenininha, né? Então eu gosto de trabalhar com intervalo para poder fazer isso. Aqui eu uso bastante EMOM aqui, mas na parte de força, normalmente, quando eu faço, eu não uso 3 assim, não, porque é difícil organizar a semana da galera assim, e por conta de ser coletivo é mais difícil. Quando eu boto aqui, normalmente eu boto, tipo assim, um back squat, aí ele vai fazer o EMOM dele com algum exercício de core, entendeu? Aí eu misturo com outras coisas. Os 3 padrões no mas realmente, assim, o EMOM para treino da galera, assim, para motivação e tal, é muito uma das melhores opções. Tem algum outro que tu se amarra, assim? Sei lá, um método que tu... Tipo assim, eu sou viciado em EMOM e sou viciado em 5 de 5. É o que eu mais gosto de fazer, 5 de 5. 5 de 5 é excelente. Tem algum que... Cada um tem o teu método, assim, né? Cara, me amarro nesse, me amarro naquele outro. Cara, eu gosto muito na época que eu tô querendo aumentar mais volume e manter a intensidade, de ir quebrando a recuperação entre as séries, eu quebro ela. Esqueci o nome desse método, aquele Cluster 7, eu gosto bastante do Cluster 7. Mas, no geral, eu gosto de ter um tempo mais livre para recuperar. Quando eu vou treinar força, eu gosto de treinar força com um tempo mais livre. Eu boto a carga que eu quero levantar, tenho a minha meta de intensidade de carga, faço e dou uma recuperação mais flexível para conseguir levantar a carga de novo para cumprir a tarefa. E aí, quando eu vou treinar cardio, eu treino um cardio legal, mas
Mas uma coisa que também me faz falta é poder estar treinando em grupo. Ter um como parceiro de treino, estar treinando em grupo com a galera, porque isso acaba me puxando, me tira da zona de conforto, porque senão eu só fico fazendo aquilo que eu gosto. Sofro da mesma coisa, Renato. A maioria das vezes eu venho para cá, para Inox, e aí acaba um treino às 4 da tarde, e aí a minha aula aqui é às 6. Desculpa, às 7. Só que tem aula às 6. Então eu tenho de 4 às 6 para eu treinar, e normalmente eu estou sozinho, cara. Então tem uma galera que está aqui na hora que acabou o outro treino, o pessoal acabou de treinar, vai saindo, aí eu vou ficando sozinho. Aí eu fico aqui, cara. É pior. Quando tem alguém junto, a única coisa que eu gosto de fazer sozinho é correr. Corrida de longa, assim, eu gosto sozinho. Porque eu boto meu som, às vezes eu vou escutando uma aula, alguma coisa e vou embora. Mas, pô, qualquer outro tipo de treino tem que estar junto. É diferente, realmente, sozinho. Por exemplo, hoje, a gente fez a força e fez o oddzinho no final. Cara, se estivesse sozinho aqui, era bem capaz de fazer a força, e acabou a força, e falei assim, pô, já foi bom, remou 15 minutos, já deu um cardiozinho e tal, cara, já foi. Mas, agora, o cluster que eu uso muito aqui na Inox é o 3-7, né? A gente faz demais ele, estamos até na fase de fazer, cara, a galera fica destruída, e como é mais fácil para quem não está muito acostumado a treinar força, é mais fácil você colocar mais repetição. O cara que dá medo, né, fazer com mais carga. Então, o cara que não é tão experiente, é mais fácil você. Pelo menos essa é a minha experiência aqui, no coletivo, fazendo força, né? É mais fácil você botar um pouco mais de repetição. Assim, os treinos que eu coloco, por exemplo, 5 de 5, o cara aproveita mais do que se eu botar 5 de 2. Porque o peso que o cara faz 5 é muito próximo do que ele faz 2, que ele não se permite muito além do 5 para fazer o 2. Então acaba que o volume fica reduzido e ele não compensa com a carga, então acaba colocando... Eu pelo menos tenho essa experiência, né? Mas isso a gente vê muito, né? Indivíduos menos experientes no treinamento de força sempre subestimam a carga para o volume menor. Para fazer poucas repetições, sempre subestimam a carga porque tem um pouco de receio de não conseguir dar conta e a carga fica subestimada. Então essa estratégia é bem interessante. E aí, falando aqui, já puxando para a discussão de volume de carga de treino, no final das contas, você acaba conseguindo acumular uma carga de treino maior quando você multiplica volume e intensidade, né? Usando essas estratégias para conseguir compor. E aí essa área que você, quer dizer, hoje em dia, é a grande concentração dos seus estudos. Se não estou enganado, já botou a planilha... Já está aberta para venda? Essa semana está aberta, vai fechar agora. Pô, então fala um pouquinho para a gente. Fecha amanhã, né? Já tem um tempo que eu venho investindo nessa área, né? Eu venho estudando nessa área de controle de carga de treino para diversos intuitos, para diversas finalidades, tanto para esporte quanto para fitness em geral. E muitas pessoas do esporte, do futebol, do esporte coletivo, de basquete, de handball, começaram a me procurar e tudo. Eu comecei a estudar um pouco mais para essa área, mas eu comecei mesmo com um foco mais no treinamento de força, no CrossFit, que é uma coisa que eu já venho estudando e me envolvendo há mais tempo. E aí acabei ampliando um pouco mais esse conceito de controle de carga de treino, porque quando a gente vai olhar para a base do conceito, para a concepção da coisa, nada mais é do que você controlar minuciosamente, quantitativa e qualitativamente, todo o processo de treinamento e adaptação. Porque o professor de educação física, ele é tarado por programação, né? Então, ele planeja muito, ele programa muito, ele faz uma distribuição de carga muito minuciosa, mas no que diz respeito ao controle das adaptações dessa carga planejada, a gente acaba deixando um pouco a desejar. É uma falha minha grande. No geral, porque... E a gente foi muito treinado a programar. A gente sempre estudou muito método, mas a gente estudou pouco como mensurar as adaptações inerentes, né, em consequência daquele método que a gente está aplicando. Então, eu comecei a ficar meio fascinado pelas diferentes maneiras de fazer isso, de controlar essas adaptações em virtude da carga aplicada. E aí comecei a tentar entender como é que isso se manifestava nas diferentes modalidades e comecei a divulgar lá, publicar na rede social. E isso foi acabando chamando mais a atenção do pessoal, porque também é um tema que até pouco tempo atrás era pouco debatido, né, pouco discutido. E quando eu comecei a apresentar ferramentas e alternativas para aplicar na prática, para controlar isso tudo de forma fácil,
Aí o pessoal começou a despertar interesse e, na verdade, nunca foi nem meu foco vender planilha. Como eu falo, o meu foco não é a ferramenta, o meu foco é o conceito, né? É tudo que envolve aquilo. A ferramenta ela só vai ser ali um meio para você aplicar tudo e facilitar a tua vida. Mas como o povo acabou pedindo tanto, tá sempre perguntando, e a planilha vai vender? Eu sempre usava ela assim, só para ilustrar, para eu fazer os meus testes lá, eu nem criei um modelo feito para usuários. Eu criava um modelo para mim. Aí eu pegava minha base de dados, começava a processar em gráficos dinâmicos para tentar entender e movimentar, e às vezes eu publicava. E aí o pessoal começou a perguntar, e aí, professor, quando é que você vai vender essa planilha? Tá vendo, tá vendo? Eu falei, não vendo, não. Até que, agora, final do ano passado, eu resolvi abrir ali, criei um formato mais comercial, mais amigável para o usuário, e aí eu lancei agora, essa semana que está fechando. Tá indo bem pra caramba, vendendo bastante, e no final das contas, como eu sempre falo, eu não vendo a planilha, eu vendo muito mais, eu vendo um conceito. Então, botei no pacotão um monte de aula, masterclass, bônus, para o camarada ele ter a ferramenta na mão dele, mas ele saber pilotar ela, saber manobrar, saber interpretar aquele painel ali cheio de variáveis, o que cada variável te traz. Puxando para mim aqui, se eu quiser botar na Inox esse conceito aqui, tipo, eu quero pegar a planilha, eu consigo controlar geral aqui, como é que vai ser para mim? Aí eu pensando mesmo no trabalho de como é que eu vou importar esses dados. Eu que vou ter que meter, eu tenho como eu falar para o meu aluno, ó, saiu do treino, você vai lá e alimenta e aí já sai para mim só para eu processar. Tem como fazer de tudo. É o que eu falo pro pessoal. Em informática a gente faz tudo o que a gente quiser. Só que, dependendo do que você quiser, quanto mais conforto, mais comodidade você quiser, você vai ter um trabalhozinho um pouco maior de processar, de programar, de criar um ambiente para te entregar esse conforto. Mas assim, a planilha, a básica, o modelo mais básico dela, você já está facilitado a entrada dos dados, você clica num botão, que é meio que um software. Você clica num botão, ele aparece uma janelinha exatamente com o que você tem que preencher com o nome e o campo. Você preenche, pum, confirma, salvar dados, ela já guarda lá, empilha tudo onde tem que empilhar, já processa os gráficos, ele vai só te mostrando o gráfico crescendo. É o que eu falo. A parte mais difícil é dar comida para o monstro. Porque se você for dando comida para o monstro, ele vai crescendo, daqui a pouco você consegue fazer ali uma análise detalhada. Vou te dar um exemplo aqui na freguesia. Acaba o dia, eu tenho ali sei lá, passaram 80 pessoas aqui naquele dia. Tá? Se o quadro estiver todo preenchido, fantástico. Você chega no final do dia, rápido, em poucos minutos, você abre o teu computador, digita ali salva. Em menos de meia hora você consegue jogar para dentro ali um dia inteiro de treino de umas 80 pessoas. Ela foi criada para ser fácil. Entendi. A inclusão de dados para ser fácil e rápida. Tem gente que faz semanalmente, tem gente que joga num papel, e aí semanalmente senta no computador, tudo alimenta. Agora, não tem jeito. Tem um pouco de trabalho, de processo, de braçal. Eu quero só não ter um exagero. Mas também eu não preciso fazer com todo mundo, porque vai ter muita gente aqui, mesmo cliente do box, que eu sei que aquele ali, ele nunca vai estar no excesso para eu precisar desse controle tão sagaz assim. Então, aí que entra o outro lance, o outro lado da moeda. Eu estava até discutindo com o pessoal há pouco tempo, aí numa das lives que eu fiz, onde eu comecei a trazer o conceito de controle de carga de treino para o indivíduo do mundo real. O indivíduo normal que entra aqui, que chega aqui todo dia, e na verdade ele não é um atleta. Esses conceitos, essas métricas, todo esse aparato, ele foi criado muito voltado para o esporte. Porque para o esporte você tem que entregar para o cara a maior carga de treino possível para que ele tenha o melhor desempenho possível, que ele consiga tolerar, mas numa linha muito tênue ali entre excesso, entre lesão e adaptação, entre excesso e adaptação positiva. Então, e o cara, na maioria das vezes, um atleta profissional, ele vive para aquilo. Então, o cara, ele tem a rotina dele organizada, ele dorme, ele treina, basta porrada no treino, ele recupera, ele tem uma alimentação adequada, tem uma suplementação, tem toda a rotina em função disso. O camarada que vem aqui te procurar no dia a dia, ele tem uma carga de vida. A maioria não é assim. Ele tem uma carga de vida absurda que concorre com o treinamento. Então, aí, por outro lado, quando você começa a controlar outras métricas que não são só quantidade de peso levantado, número de repetições realizadas, percentual de RM e tudo mais, e quilômetros rodados, você começa a controlar outras variáveis que conseguem entregar para a gente ali de forma qualitativa como é que aquele cara está respondendo no
dia a dia, do ponto de vista psicofisiológico, que conseguem te dar informações de, cara, será que esse cara está pronto para ele suportar uma carga razoável, uma carga maior ou menor? Porque às vezes a tua carga de treino está igual, mas só que a vida do cara tá tão sugada que ela acaba alterando todas as outras métricas que você está acompanhando, está rastreando, e você fala, pô, eu não excedi esse período, essas semanas aqui eu não excedi, mas o cara piorou. Eu vou conversar com ele para saber o que está acontecendo na vida dele, porque eu posso aliviar aqui e eu ajudo ele a conseguir tocar a vida dele para frente de forma mais tranquila e ainda conseguir ter adaptação positiva. Entendeu? Porque às vezes o teu treino ele tá razoável, mas o cara tá vendo tão mal que ele, às vezes o treino pode atrapalhar ele. Então, a gente discutiu isso. Eu acabo fazendo isso aqui na Inox de forma empírica, né? Porque são poucas pessoas e eu conheço todo mundo, assim, eu sei. Mas aí é uma parada que é particular daqui, que dá para fazer, mas eu posso melhorar. Esse que é o ponto. Então, assim, já pode esperar que vai ter que me dar suporte com essa parada aí. A gente implementa junto. Essa semana eu vou começar a fazer. Porque a galera... que assim, acontece? Eu implemento umas paradas aqui sofisticadas de treino, assim, os métodos, tá te falando 3-7 e tal. A galera fica quebrada, então é legal para aqueles que vêm todo dia, é importante até para o cara poder se conhecer melhor também, me ajudar a passar para ele as coisas. E a gente pode começar a controlar outras coisas que não estão ali previstas naquele modelinho que é o default, padrãozão que eu criei. Porque eu falo, ele tem um padrão bacana, mas se você aprender a personalizar, inserir outras métricas que se adequam melhor à tua realidade, ao teu serviço, você insere. Ou você aprende a inserir lá no outra masterclass que eu estou criando de personalização, ou a gente faz junto. Eu estou fazendo também várias mentorias de personalização individual. Aí a gente inclui ali no sistema algumas variáveis que você gosta de controlar, por exemplo. De quanto em quanto tempo você faz um treino que leva o cara mais perto da força máxima dele? O CrossFit total, por exemplo, aqui eu faço a cada 3 meses. A cada 3 meses não, a cada 4. Faço 3 vezes no ano. A cada 4 meses vamos dizer que a cada mês ou a cada 2 semanas você tem ali um padrão básico de movimento que você chega ali perto de 2, 3 RM e você usa esse momento para controlar, para monitorar o nível de força dele. Entendeu? Então a gente pode inserir algumas métricas nesse sentido. Mas agora eu vou puxar aqui um gancho que você deixou, que todo profissional fala, todo professor de educação física fala, e é uma das lacunas que a gente tem, né? Não vou nem falar que é crítica que eu tenho, mas uma das lacunas que é: não, mas eu tenho um contato muito bom com o pessoal, eu consigo interagir, eu consigo filtrar, eu tenho uma sensibilidade e experiência, eu não tenho dúvida quantos anos que você tem atuado, mas só que tudo se passa ali naquele momento. Você vem, começa com um cara, ajusta, você regula, dá certo, mas passa, não tem registro, fica para trás. Aí depois você quer olhar para trás, você quer ver um histórico de atuação, de resultado, o que funciona mais com cada perfil de pessoa. Você quer ter um portfólio teu estruturado, até para usar isso comercialmente, no âmbito profissional, você não tem. E aí fica. Imagina, o exemplo que eu dou o tempo inteiro, toda vez que eu falo, você senta com um cliente personal que está a fim de fechar um negócio contigo. Ele já está inclinado a fechar, ele vem conversar contigo. Imagina se você senta na frente dele, abre o computador e abre todos aqueles dashboards lá e fala. Aí ele vai te perguntar assim: Pedro, o meu objetivo é esse daqui, ó, eu quero perder, eu estou precisando perder aqui 8 quilos e tal, meu nível de força também poderia melhorar, mas o meu foco é emagrecer, eu queria perder. Quanto tempo você acha que eu consigo? Todos perguntam isso, né? Em quanto tempo você acha que eu vou ter esse resultado? E aí você fica assim, não sei, né? Depende. Porque esse resultado é muito individual, depende de vários fatores. Você não precisa dar uma resposta para o cara que sai pela tangente e ele, no final das contas, ele acredita em você. Mas imagina que você abre ali o teu computador e fala só: olha só, fulano. O histórico dos meus clientes. O histórico dos meus clientes aqui nos últimos 5 anos, com a tua característica, o teu objetivo, aí tu vai lá, filtra. Olha aqui, ó, como é que geralmente acontece? O pessoal que tem uma frequência de treino maior, geralmente consegue esse resultado aqui em 7, 8 semanas. Os outros que treinam uma frequência menor e tem um outro acompanhamento, conseguem tanto tempo. Olha aqui, ó, aí você mostra pro cara. É outra história. Tu acha que o cara não vai fechar? Não, é outra. Bizarro, até para clube. Você vai participar de uma seleção lá, numa entrevista para ser coordenador técnico de um departamento lá, um fisiologista. Aí você chega com todo o teu histórico, que tu já atuou em outros lugares, com a tua metodologia de treinamento organizada, qual foi a incidência de lesão daquele grupo na época que você controlou, a performance, mas tudo monitorado. Perfeito. Não, verdade. É bizarro. Tu sabe que
Estava vendo o material lá do Will Fleming, né? Tô lendo aí no livro, deu uma segurada. Essa história do dólar estourou lá, o R1, $400. Falei, cara, comprar esse troço para fazer pesquisa, é aquela coisa que a gente fica no dilema. Mas ele usa como... E aí, assim, eu nunca vi nada na literatura que indica, mas ele usa como teste para prontidão do dia Mansellsnet. Então, ele manda o cara fazer o Mansellsnet uma carga fixa, e aí ele vê a velocidade da barra. Mas uma carga fixa pré-determinada para aquele indivíduo. Para aquele indivíduo. A fixa do indivíduo. Fixa do indivíduo. Então, sei lá, ele tem 40 quilos, que para aquele cara é excelente. E ele faz o Mansellsnet. Então, ele vai fazer o Mansellsnet e o cara tem lá 2, 3 tentativas, ele vê a velocidade, e aí o cara fala, cara, hoje é dia, vamos pro PR, porque hoje é o dia do PR, porque tu tá muito rápido. E tem dia que falou, cara, hoje vamos segurar um pouquinho, porque não tá legal. Isso para atleta de... Não, isso para atleta de levantamento de peso olímpico. Isso, aí ele pega um padrão que, na verdade, ele tá dentro da realidade de treino do cara. Sim, total. E, ao mesmo tempo, se você reparar, é um padrão que ele envolve o membro superior e inferior junto. Então, ele é um padrão mais integrado e que, num movimento só, ele consegue... A gente usa salto, né? Enfim. É o mesmo conceito do CMJ, ou do salto contra movimento, que o pessoal tem usado muito para monitorar a prontidão. E aí vem ali o comportamento, o histórico de comportamento do cara, para a carga dele real, e a mínima diferença individual, como ele está se comportando para baixo ou para cima dentro de uma variação esperada para aquele indivíduo. Então, se ele salta para baixo daquele que é esperado para ele, e ele está com o nível de prontidão reduzida, a carga de treino tem que ser ajustada. Se ele salta para cima, ele está pronto para tomar porrada. Então, interessante. São sofisticações que, aí, mais uma vez, no coletivo aqui é mais complicado, mas para você com um cliente particular, com algum foco desse mais de desempenho e tal, isso é um negócio extremamente, a ferramenta extremamente interessante, né? A gente estuda muito, ultimamente na literatura tem se discutido muito as questões da resposta individual, tanto do ponto de vista clínico, quanto para desempenho, quanto para performance. Eu lembro da época que eu comecei a estudar treinamento, a gente sempre vê muito os gráficos de grupo, de média. Sim. Comportamento do grupo, comportamento do grupo. E aí você assume que todo mundo que for submetido àquela metodologia vai ter aquele nível de ganho ali, aquele nível de adaptação. Só que quando você vai ver a resposta individual, é uma bagunça absurda. E aí quando você começa a criar estratégias para rastrear esse comportamento individual e customizar a carga de treino para aquele cara ali, e às vezes você pega indivíduo com a mesma idade, o mesmo nível de condicionamento físico, as mesmas características, mas os caras respondem completamente diferente em relação à adaptação ao treino. O nível de tolerância de carga é diferente. E aí a gente assume que ele vai caminhar dentro da média. Acho que foi o grupo do Belmiro, eu acho, o Valdo. Pedi para ele há pouco tempo atrás, o Valdo me passou um trabalho que eles publicaram na MSA para estabelecer status de treinamento do indivíduo. Ah, eu lembro. Eles criaram uma equaçãozinha bacana. É um modelo que envolve alguns pré-requisitos, então o nível de força do cara, o tempo que o cara tem de treino, retreino, tem lá alguns parâmetros e é um negócio legal, cara. Eu falei com ele que aquilo ali pode virar assim, uma referência para você caracterizar a pessoa, para ter uma noção da janela de adaptação dela, né? Porque acontece muito isso. Às vezes o cara é naturalmente muito forte, mas não tem histórico de treinamento. Esse cara vai adaptar mais rápido. Esse cara vai adaptar mais rápido. Às vezes o outro cara, ele tem um nível de força baixo, mas o cara treina muito tempo, e aquilo ali é porque ele naturalmente não vai ter tanta força assim. E aí você vai alimentando com várias informações, você vai chegando num valor mais legal. A lacuna para esse modelo, Leandro, na época eu até cheguei a falar com ele rápido, porque quando a gente vai para as classificações de nível de treinamento, a gente vê lá um indivíduo até 3 meses, né? Isso. Iniciante. Isso. Aí de 3 a 6 meses é intermediário, 6 meses a 1 ano é avançado. Mas, caramba, o que acontece nesse período você não sabe. Qual é a frequência de treino que ele fez, qual a complexidade de padrão motor que ele foi exposto, qual a carga acumulada que ele foi exposto. Mas assim, então, nesse modelo dele tem até a questão técnica. Se o cara tem uma técnica nos movimentos melhor, é legal. Quando ele trouxe esse modelo, foi para justamente preencher essas lacunas, refinar. Bem legal. Um modelo que era baseado só no tempo, né? Que acaba sendo pobre. Achei bem interessante, assim, e é algo que a gente acaba, durante muitos anos, né, a gente
foi quer dizer, ainda vai, né? Naquele ensaio e erro. Na verdade, eu acho que, no final das contas, quando você começa a dar treino, você acaba ali no feeling, no dia a dia, você que está com o cliente, você vai ajustando as coisas, só que demora mais. Né? Quando você tem essas informações e você tem um modelo para te ajudar a alimentar, você faz isso muito mais rápido. Então, e economiza muito tempo, então torna o processo mais eficaz. Na educação eu vejo muito nesse sentido. Na educação física é legal porque a gente tem o direito de fazer isso, né? De fazer tentativa e erro ali com nossos alunos, coisa que em outras áreas, na área clínica, é impossível a gente ver isso. Você não... Deixa eu testar aqui com os pacientes, ver o que funciona, o que não funciona, você pode arriscar a vida dele. Então, na educação física, a gente acaba tendo um pouco mais de liberdade, então, acaba que muitas vezes isso até alimenta as ideias de pesquisa, as ideias de estudo, porque muitos modelos que são aplicados na prática são replicados em metodologias mais controladas para justamente testar a eficácia daquele modelo, ver se funciona mais com uma população ou outra. Mas eu acho que é interessante o profissional ter os dois, né? Ele ter tanto conhecimento do nível de evidência de alta qualidade para aplicar na sua prática, mas também ter um pouco de liberdade para testar e experimentar algumas coisas com responsabilidade, que eu acho que vale a pena. Cara, eu vou te falar que eu fiz o teu curso, né, de carga, aquele primeiro que deu como é que chamava? A imersão. Imersão no controle de carga, foi, maneiro pra cacete. Era você e o Pedrão, se não estou enganado, e, a galera que estava fazendo o curso era só um time de assustar, né, a galera que foi. E eu acabei, naquela época, falei, não, cara, vou fazer, mas aí vai o dia a dia, vai te consumindo aquela coisa do cansaço e tu fala, cara, é mais trabalho. Implementar uma coisa nova. Mas agora, já que tu fez uma planilha, já melhorou meu trabalho. Agora já dá para pensar. Caramba. E aí eu vou ver se eu vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui para Inox. Vou te dar uma ideia. Pede nas 2 unidades. Pede para registrar o dia inteiro. Todo final de dia, pede uma foto. Uma foto do quadro. Então, isso a gente tem. Só que eu só tenho a foto do WOD. Eu não tenho o que o cara fez, o resto. Então, por exemplo, se eu tenho... hoje, o back squat era 5, 4, 3, 2, 1, subindo a carga. Eu não tenho qual foi a carga que cada cara colocou em cada uma das séries. Isso vai ser quase que impossível o cara ter esse registro. Eu acho muito difícil. Mas o WOD eu consigo registrar, entendeu? Certo. E o aquecimento todo mundo faz igual, então, de qualquer forma, dá para descartar. Só realmente a parte de força que aí cada um tem a sua carga que ele colocou. E pega uma PSA do treino. Mas dá para eu pedir para a galera... Aí, assim, aquilo que eu te falei, talvez eu não faça para todo mundo, mas para metade que leva o treino mais a sério, que vem com mais frequência e tal, cara, esses conseguem fazer. Só você e só a tua equipe vai saber qual é a melhor forma de controlar a partir do momento que começar a testar. Vamos tentar fazer assim, vamos controlar isso que não está funcionando, até chegar ao modelo ideal, porque tem um professor meu que sempre falava, o ótimo é inimigo do bom. Às vezes você fica tão focado no ótimo, que você não faz nem o bom, você nem começa. Então, quando você começa a testar e ver qual é o bom que funciona, você vai, só faz. Verdade. Cara, toma essa cerveja aí, cara. E vai conseguir ter informações bastante interessantes. Hoje não vai dar para lavar copo, não vai ter nada disso não, mas eu tô aqui com uma outra, cara. Agora a gente vai sair da refrescante, que a gente sempre sacaneia o André Leta, que o André Leta falou uma vez que a cerveja de trigo era refrescante. E aí a gente zoou ele. Agora tu vai partir para uma... Se dá para vocês verem aí, ó. Double Main. Cerveja. Olha, Everbril, patrocina a gente, Everbril. Aqui, ó. Everbril, manda aí uma caixinha. O que eu já tomei de Everbril nessas resenhas aqui, cara, vou te contar. Ainda bem que eu fiz exercício hoje, né? Ainda bem que a gente treina antes. Eu sempre treino antes das resenhas. É bom que tu já vem com o nível de... Já tá agitado, para ter essa informação na cabeça. E aí, eu vindo para outra área agora, puxando o mesmo conceito para outras áreas, tem algumas pessoas que me procuram para aplicar esse modelo na área clínica. E tudo é aplicado. E ele se replica para todos os modelos, porque é o seguinte, nada mais é, como eu te falei lá no início, do que você monitorar de forma qualitativa e quantitativa o processo de treinamento, ou seja, de intervenção e adaptação. Então, se o camarada ele trabalha com um paciente neurológico na fisioterapia, ele consegue fazer isso.
o quanto que ele aplica de volume, o quanto que ele aplica de intervenções terapêuticas ali com o cara, e o quanto que ele está tendo de resposta ali para o desfecho de interesse dele. Eu sempre uso esse termo. Qual é o desfecho de interesse da população, do público? O meu é de composição corporal, o meu é clínico, eu trabalho com o pessoal de síndrome metabólica, hipertensão, e o meu foco é diminuir a pressão arterial de repouso desse cara. Controla o volume e monitora o desfecho de interesse dele. Todo dia que ele chega, mede a pressão arterial e registra. Vai ter um tempo que você vai entender qual é a dose mais adequada para ele para modular o desfecho de interesse dele. E por aí vai. Perfeito. Eu venho conversando também com o Léo Mata para a gente começar a bolar um modelo voltado para o emagrecimento. Ele vem falando muito de emagrecimento. E aí vai abrindo o leque, porque é curioso como, quando a gente começa a estudar um modelo, a gente só enxerga ele daquela forma com que ele começou a ser difundido, né? E a gente olha muito o controle de carga no esporte, para desempenho, para lesão, no esporte. Mas, cara, todo mundo que treina é adaptação. Sim. É treinamento e adaptação. Você começa a controlar todo esse processo. A chance de ter sucesso... A gente acaba fazendo isso... Quem não faz um controle rígido assim, ele acaba fazendo intuitivamente. Sim. Só que você fazer intuitivamente com um monte de gente é muito complicado, realmente. É muito difícil. Bom, vamos lá. Vamos aqui, ó. Agora a gente parte para como diria Bruno Henrique, para outro patamar. Você é flamenguista, não? Eu sou tricolor. Sou flamenguista, não. Não ligo muito mas, para futebol como eu ligava. Mas assim, o pessoal não acredita muito quando eu falo, mas eu torci muito pro Flamengo esses 2 anos aí, porque mesmo é difícil, a galera não acredita realmente. Falar, até parece, tricolor, torceu contra. Não torci não, cara, porque primeiro que tem amigo lá, né? Então daí já te faz pensar de outro jeito. Segundo que, pelo menos para quem está vendo de fora, é um modelo tão organizado que veio quebrar a bagunça que a gente tem, que a gente que é da área, torcer para isso dar errado porque não é o teu time, chega a ser uma heresia, uma sacanagem, entendeu? Então, cara, mesmo sendo óbvio que se jogar contra o Fluminense, eu vou torcer para o Fluminense, mas na Libertadores, no Brasileiro, eu tenho torcido para o Flamengo porque em consideração ao bom trabalho, sabe? Aquela coisa de eu estou torcendo não para o Flamengo na minha cabeça, estou torcendo para o bom trabalho. Um modelo, né? Um modelo de sucesso que dá certo. Uma coisa que a gente sempre, a nossa educação física... Sente o cheiro da... Essa é diferente. Fantástica essa. Ai, meu Deus. Eu vou pegar aí até um... Ai, meu Deus. Para comprar mais. Fala. Então, a gente sempre criticou esse esporte baseado em esportista. Sim. E o camarada que ele tinha mais experiência, que ele foi atleta, ele acaba assumindo posições de liderança e acaba virando técnico, mas sem ter uma bagagem profissional na área de treinamento, sem ter uma bagagem de alguma área do departamento ali que seja mais científica, que traga o que a literatura tem, que comece a profissionalizar todo o aparato ali que está em torno da performance do jogador. Então, isso começou a acontecer no futebol recentemente, em alguns clubes em destaque, como o Flamengo sendo um deles. Então, cara, a gente vê o resultado na prática acontecendo. Não, e é legal, porque muitas vezes esporte coletivo... Isso está mudando o paradigma, né? Então, a gente está passando por uma transição bem interessante. Esporte coletivo e esporte com componente técnico, tático grande, a gente sabe que a parte física é importante, mas é tanto fator que afeta, que é mais difícil de você ter, você ter o resultado, né? Então, muitas vezes, o professor Célio Cordeiro, grande professor que eu tive na Estácio, um grande amigo, ele dizia sempre que, cara, quem tem resultado dita a regra do jogo. Sim. E o que acontece é que muitas dessas modalidades, o cara tem resultado, às vezes, porque, cara, deu certo na sorte. Pelo acaso, né? Pelo acaso, reuniu bons atletas ali que casou e aí jogou bem, mas não foi fruto do trabalho e tal. E ele sempre fala isso, cara, quando você tem essa possibilidade de você efetivamente ter o resultado combinado com um bom trabalho, você tem que tentar aproveitar isso para tentar transmitir essa mensagem de, cara, olha só, isso aqui é o certo. E dá para fazer esse certo e ter resultado com ele.
Essa mudança de paradigma, ela começou, eu lembro que aconteceu mais forte, essa mensagem começou a chegar mais forte para a gente no vôlei, né? Que o vôlei, na era do Bernardinho, começou a se profissionalizar, começou a ter todos os departamentos ali com trabalho mais sério e a gente viu o resultado que teve, então isso começou a chamar... Eu diria que até antes do Bernardinho, cara. O Zé Roberto, o Brasil foi em 92, mas assim, o vôlei tem um histórico de ter um centro de treinamento olímpico, que é lá em Saquarema, uma infraestrutura, um campeonato muito bem organizado. O vôlei foi uma das primeiras modalidades que até o Célio foi um dos criadores do curso nacional de treinadores de voleibol, que faz com que o cara, para sentar no banco lá, ele tem que passar, ou ele tem a faculdade, né, tem a faculdade de educação física, e aí ele tem que ter o nível 1, nível 2, você tem vários níveis, então tem uma formação, e essa formação, ela vai para todo o Brasil. Então você começa a ter formação de jogador lá em Manaus, no Sul, então você tem uma base de atleta para aparecer muito maior, e aí você começa a ter mais talento sendo detectado precocemente, um bom trabalho. Então o vôlei fez realmente um trabalho de base muito bom, né? Muito bom, realmente. E eu estava dando só um exemplo, e aí como isso, no futebol o pessoal tinha meio que uma restrição, falando, no futebol é mais fechado, vai ser mais difícil acontecer, e foi. Sempre é tudo mais difícil. Mas água mole e pedra dura, e agora as coisas estão de fato modificando. Eu conheço aí pessoas em alguns clubes grandes pelo Brasil, até intermediários, que estão mudando toda a forma de atuar, tem todo um paradigma que está sendo implementado agora. E aí, muita gente está me procurando. Que legal. Muita gente passou pelas nossas formações, muita gente está procurando ferramentas para começar a monitorar de forma mais precisa o processo de treinamento e adaptação individualizada na equipe coletiva. Então, imagina só, você controlar toda a carga de treino de uma equipe de 20 e tantos jogadores, que eles treinam juntos, tem jogo, mas só que tem grupo que é reserva, tem grupo que é titular. Então, a carga de treino para cada um é diferente. Mas só que os caras precisam estar todos sempre prontos para uma determinada performance. Então, monitorar um grupo inteiro e para ficar sempre regulando o quanto que cada um precisa pagar de treinamento para estar sempre no melhor da performance, é uma tarefa difícil. Então, isso demanda aí vários recursos que o pessoal tem. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é até voltando no foco que é a temporada de treinamento de força. Esse controle para força, ele é mais fácil? Ou não? Sim. Né? Mais fácil. É mais fácil um pouco, porque a gente tem na literatura aí algumas referências que mostram para a gente que a gente pode controlar a força ali pelo volume de carga externa, o volume load, né? Pela carga externa. E, ao mesmo tempo, você consegue monitorar o efeito dessa carga externa no camarada ali. Tem alguns marcadores de fadiga, de prontidão, que são fáceis de aplicar. Algumas escalas bem simples, mas validadas, que são sensíveis ali ao processo de adaptação. Só que para a força é mais fácil, né? Porque o camarada ele chega ali, ele vai executar o exercício, ele tem a programação do dia, ele tem a tarefa pré-determinada, ele realiza, ele sabe exatamente era esse o ponto. Quanto que ele executou de sabe exatamente o que você fez. Eu sei quantas repetições exatas eu fiz, eu sei quanto de carga exata eu levantei. Então eu pego isso e processo de registro. Agora, num jogo de futebol, qual é o trabalho que o cara realizou? Então precisa de recursos mais avançados para hoje em dia, com aquele GPSzinho que a galera usa, né? Sim. Aquilo ali ajuda demais já, né? Mas não é todo clube que tem. Mas exatamente. E aí, quando você vem para a força, você não precisa de tecnologia, você só precisa contar e anotar. Então, conta e alimenta lá o monstro. Dá comida com o monstro, é o que eu falo. Dá comida com o monstro que você vai ter ali todo o teu processo de treinamento quantificado. Né? Eu, quando era na faculdade, eu me lembro de ver aquelas tabelas, aqueles modelos de periodização clássica dos russos. Então o cara vinha e falava em 78%. E aí eu falava, caramba, que o cara consegue fazer essas paradas, cara? Porque no dia a dia é tão complexo esse troço, entendeu? De você ter essa precisão. E eu sempre encarei
sempre encarei aquilo ali mais no ponto de vista conceitual. É modelo teórico. De entendimento. Falar, cara, então a gente Modelo vai teórico, seguir essa orientação. No mundo real. Mais do que uma coisa do mundo real, de você ter aquele, sabe, aquele detalhe do... Vou te falar aqui que o mundo real é repetição de reserva. O mundo real é repetição de reserva. Você vai trabalhar com percentual de RM, ainda mais nesse nível de minúcia. Cara, ontem o teu 98% era um, hoje ele pode ser outro, porque o teu nível de prontidão mudou, dormiu mal um dia, dormiu mal, tá estressado. E outra coisa, semanas depois, o cara adaptou, aquele percentual já mudou, então ele vai testar toda semana, ele vai ajustar toda semana. O nível de fadiga que está influenciando na performance vai ser controlado. Então, cara, quem corrige isso tudo? A percepção subjetiva. A galera meio que tira um pouco de sarro. E geralmente é quem não sabe usar, não conhece muito o modelo, a concepção da coisa, porque ele é tão simples que parece que não serve, né? É muito simples, então... Bom, eu aqui, o que acontece? Eu faço os testes de... Aí, só para fechar, porque eu costumo falar assim, só fala mal da percepção subjetiva de esforço que você sabe usar. Porque, cara, mas é verdade. Ela é uma puta ferramenta muito simples. Muito boa. E para força, ela foi desenvolvido um modelo para corrigir um pouco da PSE, que foi desenvolvido em modelo de endurance, de aeróbio, que aí quem modera mais é a percepção central. Quando você vem para força, por exemplo, a gente fez aqui 2 repetições para carga máxima. Qual foi a tua PSE ali para aquelas 2? Total. Não, a baixa. 6. Não foi limite. Não foi limite. Mas foi a carga máxima. E aí? Ela não tem essa sensibilidade. Então, a escala de repetição de reserva, ela veio para corrigir isso. Exato. Mas o que eu ia falar assim, dentro disso, o que acontece aqui? Eu pego, por exemplo, um dia que eu vou fazer o CrossFit total. Eu tive há 3 semanas atrás. Fechei todo ciclo que eu fecho de bloco de força, eu faço um CrossFit total, que é repetição máxima de agachamento, depois press, depois deadlift. E aí, eu fiz o CrossFit total. Naquele dia, o cara que está há 3 meses treinando, que a técnica ainda não está pura, eu não faço CrossFit total com ele. O que esse cara faz? Ele faz 5 de 5. Ele faz um treino de força bom, 5 de 5, com 3 movimentos enormes, de grande massa muscular envolvida, o cara sai exausto, beleza, valeu para ele e foi embora. O outro não, esse cara que já está do intermediário para o avançado, ele faz. E aí o que acontece? Nesses caras, ele não vai melhorar tanto de uma semana para outra o RM, vai demorar mais. Então, eu normalmente junto o percentual com a repetição de reserva. Então, normalmente eu programo o percentual que eu quero e aqui eu converso com a galera para ajustar pelo percentual de reserva aqui na hora. Você traz uma sugestão e ele regula na hora. É isso. E quando você planeja, você programa, você tem que ter ali o que você quer. Balizar, né? Tem que ter Mas aí na hora, você vai sempre fazer esse ajuste fino pela percepção. Quando eu comecei no cross, eu usava só repetição máxima. Então, eu prescrevia sem percentual. E aí eu comecei a perceber, depois de um tempo, que era difícil. Eu tinha os extremos quando eu fazia por RM. Eu tinha o cara que botava uma carga que ele não ia aguentar fazer as 5, por exemplo, mas ele ia botar, porque não conseguia, a barra cair, ele não conseguia. E eu tinha outro que você olha a velocidade da barra dele e você vê que ele não está rápido, você vê que ele não está naquilo lá, entendeu? E aí, durante muito tempo eu usava isso, porque na musculação de academia a gente não usa percentual, até porque tem um monte de exercícios diferentes. Aqui, os exercícios são mais restritos, são os exercícios maiores e tal. Quando você vai para força, tem aqueles padrões que você repete. Isso. Né? E aí eu comecei a fazer, né? E eu comecei a perceber que quando eu faço assim, eu sugiro o percentual e aqui a gente faz o ajuste. E aí funciona, para mim aqui funcionou melhor. Então eu acredito que tenham pessoas que usem de uma outra forma, mas eu acabei usando aqui na Inox assim. Então a minha é essa. Eu faço o percentual sugerido e aí aqui no dia eu oriento o cara como é que ele vai fazer a correção disso. Pergunto como é que tá todo mundo, se estão sentindo alguma coisa. Aí aquela coisa na hora mesmo. Eu vejo como é que tá todo mundo e faço o ajuste para cada um ali na hora, entendeu? E aí para mim funcionou bem enquanto estratégia para eu controlar mais ou menos o que a galera tá fazendo, entendeu? Muito bom. E aí um outro lado, né, do controle de carga, um outro desdobramento, que é mais chato
de controlar, de mensurar, que é a parte que eu tinha falado de qualitativo, a parte de psicofisiológico, de níveis de bem-estar, das escalas de bem-estar, elas acabam sendo um pouquinho mais, além delas trazerem informações importantes para a gente, que a gente consegue de fato mensurar o efeito da vida real no cara, elas são um pouco mais chatas, porque imagina, você vai controlar com determinada frequência, chega o cara aqui, aí você vem e apresenta uma escala para ele, responde esse, onde é que eu vou anotar? Onde é que eu vou registrar? Aí eu criei algumas soluções para a galera, cadastrar um formulário eletrônico no Google Forms, que você tem um link que você vai mandar para o teu aluno, e esse link que ele recebe, ele ainda pode criar na hora no celular, ele clica naquele link ali, pede para ele inserir na tela inicial, vira um ícone de um aplicativo. O cara aperta todo ali... Todo dia de manhã ele entra ali... então, não precisa nem ser todo dia, vocês combinem uma frequência, porque todo dia também... Qual é o nível de comprometimento do cara? Diariamente ele vai entrar naquilo, ainda mais que seja muito rápido. Mas assim, ele também tem que ter algum interesse naquilo. Aí vai do trabalho do treinador com ele. O atleta, às vezes, ele é obrigado a fazer isso, né? Mas assim, aí o cara, com alguma frequência, ele tem que ter ali o compromisso de entrar, responde tudo, confirma. Imagina. No Cross é uma parada que a gente tem... Sabe como é que a gente pode fazer isso aqui? Tem que linkar com o aplicativo, mas eu posso, por exemplo, o cara só libera o check-in dele depois que ele fizer isso. É uma estratégia. Muito bom. Não tem jeito. Bom, vai ter que fazer. Você sabe quanto tempo demora para responder? 20 segundos. Pois é, então. Eu já cronometrei ele. Demora de 15 a 20 segundos para ele responder. É ridículo. É muito fácil. O cara abre ele se dá pra gente tentar fazer algo assim, sabia? Enviar. Isso aí dá pra gente tentar fazer. E é muito bacana, cara, porque eu já testei isso em alguns modelos online, eu estou dando aula assim com uma turma de 100 e tantas pessoas. Aí eu boto ali um QR Code na tela, com o link do Forms. Eu falo, clica aí, responde aí todo mundo. E aí a galera responde, eu estou com a tela do meu gráfico dentro do dashboard de gráfico dinâmico lá da planilha e todo mundo responde, eu dou um atualizar o gráfico na hora. Pô, isso é irado, assim. São recursos, é chatinho de fazer? Mas são recursos que dá para você monitorar de forma mais individualizada, mais específica. E, pô, o aluno ele vai gostar de ver isso. Porque você entregar isso, e aí é o que eu falo, aí vem o outro lado agora, aí vem a consequência disso. É uma questão comercial também. Seguinte, a gente gosta muito de falar de valorização profissional. A gente reclama muito que o profissional de educação física não é valorizado, que paga pouco e não ganha. Aí eu pergunto, o que você faz, de fato, que agrega valor à tua prestação de serviço? Você vai sentar para fechar negócio com o cara, você mal sabe, mal tem uma estratégia de condução daquela reunião, daquela conversa. Você não mostra nada para o cara, você não faz um contrato com o cara, você não mostra o que você já fez, você não tem dado, você não dá relatório para ele periódico daquilo que vocês estão fazendo, do resultado que está sendo gerado. Você não faz nada, velho. Você quer ter valor como? A gente fecha um plano de telefone, todo mês você não recebe lá uma conta, tantos minutos de palavras, não sei o que de internet, não sei o que. Por que o teu aluno não pode ter isso? Entendeu? Então, começa a agregar valor à tua prestação de serviço, aí o teu valor, a tua grana, o teu preço pode aumentar, né? Perfeito. Entende? Aí, mas dá trabalho. Mas assim, não dá para... Não, mas cara, é isso. O nome é esse, é o nosso trabalho, né? Não dá para querer. Dá o que é o que a gente tem que ter, que é o nosso trabalho. Querer ser o mega valorizado da área, ficar rico, só batendo papo, contando repetição na sala de musculação. Tem que trabalhar. Eu, inclusive, assim, isso é uma parada que eu tenho falado bastante, até nas resenhas, que eu, durante muito tempo, eu dei muito foco na coisa de metodológica. Método, ficar isso com o cara. Só que aí você acaba vendo que o nível de comprometimento do cliente, mesmo você motivando e tal, ele não vem do jeito que você imagina. E aí, o que acontece? Eu mudei a estratégia para, cara, eu vou ensinar esse cara a se movimentar melhor. Porque aí você ensinando a se movimentar melhor, o foco passou a ser a movimentação. Eu não saiu do método. Eu troquei a minha abordagem. Sabe por quê? Porque o método é para você, o movimento é para ele. Exatamente. E aí isso aconteceu em 2007, 2008, que foi mais ou menos a época quando eu comecei a mudar a estratégia de treino que eu comecei a fazer, vi os resultados, e aí comecei a tentar divulgar isso para a galera começar a fazer. E aí, hoje, o que meu aluno de personal, o que eu mais me importo em entregar para ele é a qualidade de movimento.
Então ele vai aprender a agachar bem, vai empurrar direito, vai saber estabilizar o core. E ele fica super, porque é mensurável, isso, é concreto. E isso ele vai levar para a vida. E ele vai levar isso para a vida. Sim. Ele vai sair, vai para qualquer outro lugar, ele vai estar lá se movimentando direito. Ele vê isso acontecer na prática e ele percebe como isso se transfere para outros âmbitos da vida dele e ele te conta, né? Ele comenta. Eu também era muito assim, eu me frustrava, porque eu ficava desenhando um método. Tinha época que eu ficava fazendo planilha de corrida para alguns alunos. E aí eu sentava lá no meu final de semana, na minha tarde, ficava planejando, periodização toda, distribuição de carga toda, uma fase básica só de aumento de volume, outra só de aumento de intensidade. O cara perde dois na outra semana. Nunca consegui cumprir com ninguém completo, bonitinho aquilo ali como eu desenhei. É difícil. Sabe por quê? Porque fica chato pro cara. Sabe por quê? Porque o foco é teu. O teu método que você está querendo mostrar, quer implementar, um método mirabolante, isso aqui, ele é para você, não é para o cara. Então, o foco tem que ir para ele. Ele tem que enxergar qual é o ganho, qual é a transformação, o que ele está levando daquilo ali. Porque se for só para fazer porque o Pedro está mandando, fica chato, né, velho? Exato. Perfeito. É exatamente isso. Galera, é isso. Bate-papo excepcional. Com a cervejinha. Tá na hora de acabar. A cerveja está acabando. Cervejinha espetacular. Olha ali, ó, já tem 50 e quanto? 51 minutos. Já tá na hora da gente... É para ser 40. A gente tolera até uma hora, mas tá bom, já foi. Tá lindo. Cara, Renato, obrigado demais, cara, pelo papo, pelo treino, pela companhia no treino. Eu vinha treinar de qualquer jeito. Sábado. Eu vim aqui só para figurar mesmo. Vai me encontrar aqui. Obrigado demais, cara. O papo contigo é sempre muito bom, a gente sempre aprende demais. Tenho certeza que a galera que escutou aí vai escutar, né? Vai se amarrar e vai tirar vários insights, que esse é um negócio legal dessas resenhas. Sim. A gente sempre tem muito insight. Fala, pô, cara, eu tinha pensado nisso aqui, posso usar isso, posso usar aquilo outro. Então, realmente, muito obrigado. Essa semana eu vou estar, de verdade, vendo, vou já começar a pensar em como que eu vou implementar isso aqui. E aí fica o registro aqui para você que está escutando a gente, entra lá, vou falar para o Renato para ele passar para você aqui informações, como é que você faz para ter acesso a essa planilha, como é que ele encontra as informações, como é que ele adquire, e aí deixo você, fala, e aí depois eu finalizo. Bom, beleza. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trocando contigo, né? Sempre um prazer imenso. E esse tipo de conversa, esse tipo de bate-papo, ele é sempre valioso, né? E sempre traz alguns insights, inclusive no evento de lançamento que eu fiz da planilha, que eu chamei de SMC, que é o Sistema de Monitoramento de Cargas, que ele tem a ferramenta e tem todo o aparato em volta. Eu criei umas lives lá que eu chamei de Transformando Dados em Dinheiro. Ou seja, como eu consigo pegar tudo isso aqui que eu já faço no meu dia a dia, transformar isso em registro, em dados, e reverter em valor agregado para você mesmo. Como eu consigo agregar valor à tua intervenção e converter isso em grana. Porque a gente trabalha com isso, então é isso que importa. Então, essas lives estão salvas lá no meu canal do YouTube, estão abertas, vão ficar lá. Mas a planilha e a ferramenta elas vão encerrar nos próximos dias, talvez quando essa live aqui for pro já esteja encerrado, mas me manda uma mensagem lá no privado, se alguém assistir por aqui, se alguém assistir por aqui e me mandar uma mensagem no privado com interesse, eu consigo criar uma condição específica só para a galera que está assistindo aqui, porque quando vocês forem acessar lá, provavelmente a venda já vai estar encerrada. Como é que a galera te acha lá? É Renato Massaferri? @Renato Massaferri é o meu perfil no Instagram. Por lá pode mandar um direct, pode mandar mensagem, que eu estou sempre interagindo com o pessoal lá todo dia. Perfeito. Eu vou ter que correr então para não perder essa parada aí. Galera, é isso. Se você não segue a gente ainda lá, clica lá, faz a inscrição no canal da Movement, faz a inscrição lá no canal do Renato. É sempre bom a gente ter canais com informação de qualidade, agradável, boa da gente estar escutando, então não perde a oportunidade de estar... Que a gente não teve isso na nossa época, né? Cara, eu falo, é desesperador isso. A gente não tinha essas oportunidades que eu não sei se o pessoal... a gente não teve. Eu já recebi alguns feedbacks da galera
disso aqui que Se a eu gente está fosse fazendo. estudante, tivesse a oportunidade de ter tanto acesso a conhecimento e estar próximo das pessoas como a gente está. E a ideia desse projeto ela é a seguinte: Exato. imagina se você, na época que você estava estudando, é o meu caso, se eu pudesse participar, é como se eu estivesse participando de uma conversa com. Eu estou aqui, a gente está conversando e tem uma pessoa e você está aí participando com a gente, é isso. Pô, como eu queria ter participado de conversas com os professores que eu me espelhava e que eu queria buscar aquela informação. Era difícil chegar perto muito do cara, difícil, né? Hoje em então dia a gente está junto. Então, galera, realmente aproveitem que isso é uma coisa extremamente positiva e boa, que só faz o mercado crescer, faz a profissão melhorar. Então, mais uma vez, se inscreve no canal, ativa a notificação para quando tiver vídeo novo. A gente está colocando conteúdo quase que em base diária. Tem o Projeto 55 que está rolando, as resenhas da Movement, várias temporadas diferentes, algumas comigo, algumas com o professor Alan Bastos. Tem muita coisa ainda que vai entrar, então segue a gente lá, fica atento ao que está vindo. Valeu? A gente segue aqui com a nossa cervejinha. Valeu, rapaziada. Um abraço.